como determinar coeficiente angular e reta tangente a uma curva. Essa aula é dedicada a te ensinar a fazer isto. Então vamos começar com a definição. A gente já sabe da aula passada o que é coeficiente angular de uma curva. Mas vamos organizar aqui colocando numa definição e depois eu ensino a você o passo a passo de como fazer isso. O coeficiente angular da curva y igual a f de x em um ponto P dessa curva, né? Ou seja, o ponto tem coordenadas A e o y tem que ser f de A para você estar no gráfico, né? Esse coeficiente angular é justamente esse número aqui. M igual a derivada de f no ponto A, que eu chamo de f' de A, e isso é o limite da razão incremental. F de A mais H menos F de A dividido por H quando H tende a zero. A aula passada foi dedicada a explicar que isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. A curva y igual a f de x no ponto P, como a gente está vendo aqui na figura. E assim a reta tangente à curva f no ponto P é justamente a reta que vai passar por P e tem esse coeficiente angular bem aqui. E aí você vai ter agora um passo a passo para determinar a equação de uma reta tangente a uma determinada curva num ponto P. Então vamos seguir os seguintes passos para fazer isso. Então, para achar a tangente à curva, y igual a f de x nesse ponto, em primeiro lugar, o que é que você deve fazer? Você vai ter que calcular, ou seja, calcule f de A e f de A mais H, que são esses dois valores que aparecem na razão incremental. Em segundo lugar, você vai calcular o coeficiente angular m igual a f' de A, que é o limite quando H tende a zero da razão incremental. E em terceiro lugar, se esse limite existe, determine a reta tangente através da equação da reta y menos b igual a m vezes x menos a, onde esse b é f de A. Assim, né? Aqui você poderia dizer que aqui é um ponto AB, chamando f de A de B. Então aqui é a equação da reta que passa pelo ponto AB e tem coeficiente angular m. É muito interessante essa equação, ela é fácil de você memorizar, né? Porque aqui no y fica sempre y menos o y do ponto, ó, e aqui x menos o x do ponto. Claro que essa parte que tem o x menos a tem que ser multiplicada pela inclinação da reta. Pronto, você segue esse passo a passo que vai dar tudo certo. Exemplo 1. Determine o coeficiente angular da parábola y igual a x² no ponto P 2, 4. Ou seja, você vai procurar o coeficiente angular dessa reta tangente no ponto P 2, 4, né, a curva y igual a x². E depois você vai escrever uma equação para a tangente à parábola nesse ponto. Então vamos seguir aqui esse passo a passo que nós acabamos de ver, né? Em primeiro lugar, vamos calcular, por exemplo, o f de quem? F de A. O ponto A é esse. A abscissa do ponto onde você está considerando a tangente. Então é 2, né? E f de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Em seguida, você calcula o f. Nesse caso, o A é 2, então o f de 2 mais h, que é 2 mais h ao quadrado. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro, que é 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4h, mais h ao quadrado. Então a gente fez aí o primeiro passo. O segundo passo é você trabalhar para calcular o limite, né? Que é o coeficiente angular, o limite da razão incremental. Nesse caso vai ser quem? O número que eu estou chamando de m igual a f' de 2.
Ora, isto é o limite, quando h tende a zero, de f de 2 mais h menos f de 2 dividido por h. Esses valores a gente já calculou. F de 2 mais h, eu vou só repetir aqui. Ora, isso vai ser quem? O limite quando h tende a zero. Esse aqui a gente já viu que é 4 mais 4h mais h ao quadrado, menos 2 ao quadrado, a gente já viu que é 4 dividido por h. Então você pode cancelar esse com esse. E o resultado desse limite é limite quando h tende a zero de 4h mais h quadrado dividido por h. É evidente que desde o início a gente já tinha percebido que isso era uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Como sempre acontece aqui nessas derivadas. Então, aqui você tem limite quando h tende a zero, coloco o h em evidência, aqui fica 4 mais h, isso dividido por h. Você vem aqui e cancela esses dois. O resultado disso é o limite quando h tende a zero de 4 mais h, que é 4 mais 0, que é 4. O coeficiente angular da tangente, tudo isso aqui, da tangente, a curva y igual a x ao quadrado, nesse ponto P, 2, 4, é o número 4. E, em último lugar, foi que a gente viu. Essa equação ela é sempre y menos o y do ponto, que é 4, igual ao coeficiente angular vezes x menos o x do ponto, que é 2. Então fica assim, né? E isso, o m é 4, então 4 vezes x menos 2, fica y menos 4 igual a 4x, aí aqui 4 vezes 2 dá menos 8, menos 4 passa para lá, mais 4, então você fica com y igual a 4x menos 8 mais 4 é menos 4. Quer dizer que a equação da sua reta tangente é essa daqui, ó. Y igual a 4x menos 4. Exemplo 2. Escreva uma equação para a tangente ao gráfico da função y igual a 5x menos 3 no ponto 1, 2. Geralmente, quando a gente coloca determinar a tangente a um gráfico de alguma função no ponto tal, é porque esse ponto faz parte do gráfico. Tem que ser assim, né? Você pode até verificar. Ó. Coloca aqui 1 no valor de x. Aí fica 5 vezes 1, 5 menos 3, 2, que é o valor do y. Tá vendo? Bom, então a gente pode seguir esse passo a passo, né? Primeira coisa que você faz é isso aí, y é uma f de x, né? Então você faz f de... O a está aqui, ó. É sempre a abscissa. Então você vai calcular o f, o a é 1 agora, né? Então é f de 1. O f de 1 é 5 vezes 1 menos 3, que é igual a 2. Você vai calcular o f de a mais h, ou seja, 1 mais h, que é igual a 5 vezes. Aí x agora é 1 mais h, menos 3. Isso aqui é igual a 5 mais 5h menos 3. Isso aqui é igual a 5h, aí 5 menos 3 dá 2. Em segundo lugar, você deve identificar o coeficiente angular da tangente, que é dado pela derivada de f no ponto A, que por sua vez é esse limite, o limite da razão incremental. Então veja que então você vai calcular o m, que nesse caso é f' de 1, que nesse caso é o limite de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h quando h tende a zero, e nesse caso é o limite quando h tende a zero de f de 1 mais h, que a gente viu que é 5h mais 2 menos o f de 1, que é 2, tudo isso dividido por h. Aí você pode cancelar aqui o 2 com o menos 2, de maneira que esse limite fica assim, né?
limite quando h tende a zero de 5h dividido por h. O h tende a zero, mas não é zero, por isso você pode cancelar, de maneira que você chegou ao limite de 5 quando h tende a zero. E esse limite é 5, ou seja, 5 é o coeficiente angular da tangente a essa curva no ponto 1, 2. Número 3, a reta tangente é y menos o y do ponto, que é 2, igual ao coeficiente angular da tangente, que é 5, vezes x menos o x do ponto, que é 1. Então isso dá y menos 2 igual a 5x menos 5. Isso é y igual a 5x menos 5, menos 2 vem para cá, mais 2. Então isso é y igual a 5x menos 5 mais 2 é menos 3. Então essa é a equação da tangente a essa função no ponto 1, 2. Que coisa, né? Deu a mesma função. E é claro que tem que dar a mesma função, porque você deve ter percebido desde o início que isso aqui é uma reta. Então, se você está falando da equação de uma reta, o que é a tangente, né? Ao gráfico de uma reta. Você tem aqui uma reta qualquer, pegue qualquer ponto, e aí você vem e vai determinar a tangente a esse ponto. É a mesma reta. É a mesma reta. Eu deixo até o seguinte exercício para vocês. Ó. Mostre que a reta y igual a mx mais b é a própria tangente em qualquer ponto x0, mx0 mais b. Tente mostrar isso daqui seguindo esses 3 passos. Você vai fazer esses 3 passos para essa situação aqui desse exercício. Exemplo 3. Determine o coeficiente angular dessa curva em x igual a A. Claro, A diferente de zero. A curva y igual a 1 sobre x é essa que está de rosa, né? E o ponto é esse aqui. É um ponto qualquer. Um ponto arbitrário nessa curva, né? Porém fixo. Eu vou calcular a inclinação dessa tangente. Ó. Depois eu faço uma pergunta de onde o coeficiente angular é menos 1/4. E por fim eu pergunto o que acontece com a tangente, a curva, no ponto A, 1 sobre A, quando esse valor A varia. Tipo assim, quando ele vem para cá e quando ele vem para cá. Então, dada essa função 1 sobre x, o coeficiente angular no ponto A, 1 sobre A, é o que nós chamamos de f' de A. Isso é o coeficiente angular, deixa eu botar aqui pequenininho, m, né? É o coeficiente angular dessa tangente. E isto daqui é quem? É o limite quando h tende a zero. F de A mais H, a função não é 1 sobre x, então agora onde for x eu vou botar A mais H. Então fica 1 sobre A mais H, menos, e aqui 1 sobre A. Tudo isso dividido por H. Certo? Ora, se você tem uma fração assim, A dividido por H, você pode escrever isso como sendo 1 sobre H vezes A. Então eu vou fazer isso aqui. Ó. Aqui está sendo dividido por H e tudo isso aqui seria esse A que eu chamei aqui. Então você vai ficar com limite quando h tende a zero de 1 sobre h vezes esse 1 sobre A mais H menos 1 sobre A. Isso é o limite quando h tende a zero de 1 sobre h vezes. Aí aqui a gente tira o mínimo. O mínimo é A vezes A mais H. Então esse dividido por esse dá somente A vezes 1, A menos, e esse dividido por esse dá A mais H vezes 1, A mais H, assim. Então fica limite
quando h tende a zero, de 1 sobre h vezes, aqui vou ficar com a menos a, ó, eu vou poder cancelar, e aqui em cima vai ficar menos h, dividido por a, que multiplica a mais h. Só que esse h aqui, ó, você pode cancelar com esse, e sobra menos 1, assim. E no denominador fica a vezes a mais h. H tende a zero. Agora você pode substituir. Aqui no início não podia, né? Quando você botava h, ó, ficava 1 sobre a menos 1 sobre a, que dava zero. E aqui embaixo zero. Mas agora esse problema acabou. Então isso é menos 1 dividido por a, e aqui fica a mais zero. O resultado final é menos 1 sobre a ao quadrado. Esse a é diferente de zero. Então o coeficiente angular dessa curva em x igual a diferente de zero é este número bem aqui, ó. Mas eu fiz isso para qualquer a, tá vendo? Para qualquer a. Eu consegui uma fórmula para calcular o coeficiente angular dessa curva, f de x igual a 1 sobre x. Agora, onde que o coeficiente angular é menos 1/4? Porque assim, quando esse a ele começa a variar aqui no eixo x, então esse ponto vai se movendo e as tangentes também. Elas vão mudando as inclinações, né? E em cada ponto A você tem um valor para a inclinação dessa reta tangente, para o coeficiente angular dessa reta tangente. Então eu quero saber aonde que esse A ele vai parar, né, quando você varia, de maneira que a tangente tem a inclinação menos 1/4. Aonde? Em que A isso acontece? Então, nós devemos ter o coeficiente angular, a gente já viu que era menos 1 sobre a quadrado, então eu quero que isso seja menos 1/4. Aqui você multiplica isso por menos 1, fica assim. Ou ainda, se você inverte essa igualdade, você fica com a quadrado igual a 4. Você toma a raiz quadrada dos dois lados, né? Fica assim. Essa primeira diz que módulo de A, que raiz de A ao quadrado, na verdade, é módulo de A. E aqui igual a raiz de 4, a gente sabe que é 2. Então, módulo de A igual a 2 significa que A é 2 ou que A é menos 2. Quer dizer que onde o coeficiente angular é menos 1/4? Nesses pontos aqui. Quando o A for 2, o A for menos 2. Na verdade, isso vai produzir os seguintes pontos, né? Ou seja, o coeficiente angular é menos 1/4 nos pontos. Por exemplo, 2. Então, quando o x for 2, o y é 1/2. E menos 2 menos 1/2, né? Quando o x for menos 2, o y dá menos 1/2. E finalmente, o que acontece com a tangente, a curva, no ponto A1 sobre A, quando esse A varia? Então, o primeiro ponto que você deve observar é o seguinte, ó, é que o coeficiente angular ele é sempre negativo. Isso é um ponto. Para qualquer A que você colocar aqui, dá sempre um número negativo, porque aqui é positivo e aqui é um menos, né? Ok. O segundo ponto que você deve observar é o seguinte, ó. Quando o A está perto de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. O que acontece com o coeficiente angular? Ó? Se esse A é um número muito pequeno, ele é sempre negativo, né? Então tu vai ter aqui 1 dividido por um número muito pequeno. Dá um número muito grande.
e negativo. Ou seja, quando A tende a zero, m igual a f' de A, que é igual a menos 1 sobre A quadrado, tende a menos infinito. Ou seja, a tangente fica cada vez mais inclinada, porque essa inclinação ela está indo para o infinito e menos infinito. Então você tem, se fosse mais infinito, você estaria falando de inclinações muito grandes, ou seja, inclinação muito alta, ela cada vez mais inclinada. Menos infinito significa que está acontecendo a mesma coisa, só com sinal de menos. Certo? E uma outra coisa que você deve observar é quando agora o A faz isso, ó. Quando ele vem para cá ou quando ele vem para cá. Então, quando o A vai para mais ou menos infinito, esse m, que é f' de A, que é menos 1 sobre A quadrado, está tendendo a botar um número muito grande aqui, tanto positivo ou negativo. A ao quadrado ainda é muito grande, e 1 dividido por um número muito grande é algo que está indo para zero. Como isso é um número negativo, está indo para zero pela esquerda. O que significa que a inclinação está perto de zero? Significa inclinação muito baixa, inclinações muito pequenas. Ou seja, a tangente fica menos inclinada. Assim, fica quase na horizontal. Essas retas tangentes. É isso que está acontecendo.